O corpo humano está em permanente modificação. E a menopausa é um período muito delicado. Algumas mulheres passam por ela sem maiores problemas. Outras têm sintomas muito intensos, como calores, depois seguidos de ondas de frio, fraqueza muscular, depressão, porque os hormônios sexuais têm uma diminuição e uma queda brusca durante a menopausa. Isso interfere muito com a vida sexual das mulheres. Eu trouxe para falar dessa fase da vida feminina e da sexualidade a doutora Lilian Fiorelli, que é ginecologista, especialista em uroginecologia e sexualidade feminina pela Universidade de São Paulo. Seja bem-vinda, Lilian. Muito obrigada, Drauzio. Eu que fico muito feliz com o convite e falar sobre um tema extremamente importante para a população. A gente vê cada vez mais mulheres aí entrando na menopausa e acho que é importante a gente falar sobre esse assunto. Então, vamos começar explicando o que ela é, lógico, de uma forma mais completa do que essa que eu expliquei, e em que idade costuma ocorrer a menopausa? A menopausa acontece por volta aí entre 45 aos 55 anos. No Brasil, a média acaba sendo 51 anos, né? E acho que é importante até a gente diferenciar o que é exatamente a menopausa de climatério, né? Que às vezes a gente confunde. A menopausa é a data da última menstruação. E geralmente a gente vai fazer esse diagnóstico posterior, né? Depois de um ano em que a mulher não menstrua, a gente sabe que ela entrou na menopausa naquela data há um ano atrás. Mas o ovário, ele começa a ter uma falência muito antes disso. E o climatério nada mais é do que toda essa fase em que o ovário para de funcionar paulatinamente até a hora que ele para de funcionar por completo. E é o período que a gente chama de climatério, que é onde tem todos esses sintomas aí que você falou. Mas a gente pode falar de menopausa, climatério também como um sinônimo, que eu acho que a população entende um pouco melhor também. Então, o climatério é essa fase em que as menstruações costumam ficar irregulares, costuma durar quanto tempo, hein? O ovário, ele começa a dar as primeiras falhas dele, né? Geralmente depois dos 40 anos, então pode ser aos 41, aos 42, 43, isso vai variar de mulher para mulher. E até a hora que ele para de funcionar por completo, pode demorar de 3 ou até 10 anos. Então, essa fase também é muito variada entre mulher e de mulher para mulher, e com isso também aumenta o tempo dos sintomas. Por isso que às vezes as mulheres passam anos e anos sofrendo com esses sintomas. O que muda no corpo da mulher durante esse período? Como a gente sabe que esse período é um período que é marcado por essa falência do ovário, então uma das primeiras coisas que a mulher começa a notar é uma irregularidade menstrual. Às vezes vem essa menstruação aí de pouquinho em pouquinho, então a cada 21 dias os ciclos vão ficando cada vez mais curtos. Às vezes o sangramento começa a ser mais exacerbado, então às vezes se a mulher sangrava aí pelos seus 3, 5 dias, ela começa a sangrar por 7, às vezes 10 dias, às vezes até com risco de hemorragia. Então esse é um dos primeiros sintomas. A mulher também começa a notar muita diferença na pele, no cabelo, porque pela queda do estrogênio, a gente tem também uma quebra de colágeno. E aí, quando as mulheres já começam a se incomodar com as ruguinhas que aparecem no rosto, a pele mais seca, queda de cabelo, unhas mais fracas, até a parte muscular fica mais hipotrofiada, ela tem mais dificuldade de ganhar massa muscular, ela faz a musculação dela normalmente, ela não ganha a mesma massa muscular que ela ganhava antes. E, em contrapartida, ela tem mais ganho de gordura, principalmente acumulada na região da barriga, né, que a gente chama de região centrípeta, na região dos tríceps, o famoso musculinho do tchau, que nada mais é um acúmulo de gordura ali também, na região dos glúteos. Então, ela vai mudando a forma do corpo dela. E aí tem os sintomas físicos, né, que são os fogachos, né, os calores que começam, é uma quentura que elas falam, que vem do peito, que sobe para a cabeça, que vem junto com muito mal-estar, às vezes náusea. Alterações de humor também podem acontecer. Olha quanta coisa, hein? Então pode ter ansiedade, depressão e também algumas doenças, viu, Drauzio? Pode ter um aumento de osteoporose, né, então doenças cardiovasculares e
Por fim, as doenças geniturinárias, a gente chama de síndrome geniturinária, né? Que é a vagina fica muito mais seca, a pele fica mais fina por conta dessa quebra do colágeno, e isso favorece uma secura vaginal, e ela começa a ter dor na relação sexual. Além disso, aumento de infecções também nessa região genital, diminuição de libido e também incontinência urinária. Olha quanta coisa, Drauzio, é muita coisa para uma mulher, né? Além disso, existe outro tipo de desajuste também. As mulheres, às vezes, têm essas crises, esses fogachos, né? Essas sensações de calor extremo, seguidas de ondas de frio durante a noite, a madrugada, né? Isso impede que elas aprofundem o sono. Algumas mulheres dessas acordam 5, 6 vezes durante a noite. E o parceiro, muitas vezes, parceiro de muitos anos, acaba ficando incomodado, porque ele também é acordado por essas crises. Isso colabora para o desajuste dos casais nessa fase da vida, não, Lili? Com certeza, né? A famosa sudorese noturna, né? Isso já incomoda tanto a mulher quanto o parceiro que está do lado. Você falou muito bem, Drauzio. Fala um pouquinho da sexualidade. O que acontece com a sexualidade nessa fase da vida? Sexualidade, né, diferente do que muita gente acha, não é sexo. A sexualidade engloba muito mais do que isso. Ela é a forma do que como a mulher se vê. Ela tem muito a ver com autoestima, né? Ela se gostar, ela se sentir mulher, como ela está aberta para o mundo. Então, a sexualidade tem muito mais a ver com o comportamento do que o sexo em si. Mas a gente sabe que também o sexo acaba sendo um reflexo de tudo isso que ela vive ao longo da vida dela e tudo que ela vem vivendo também ao longo da menopausa. Quanto que ela vai se sentir, às vezes, um pouco mais irritada, mais depressiva, e isso ter um impacto direto também na sexualidade dela. O corpo dela mudando, a partir do momento que ela olha para aquele corpo, ela acaba não se sentindo mais mulher. Muitas mulheres, até pelo fato de saberem que esse é o final da vida reprodutiva, elas falam, bom, então acabou minha função, né? Então não tenho mais por que estar aqui no mundo. Então elas começam a entrar num grau de depressão muito grande, se sentindo cada vez menos mulher. Então, é uma fase até de ressignificação do que é o ser feminino, uma redescoberta de quem é essa mulher, para também reativar essa sexualidade, né? E tudo isso vai reverberar também no prazer sexual, né? Quando a gente só faz sexo quando a gente está bem, né? Quando a mulher se sente bem, quando ela está feliz, quando ela está tranquila, ela consegue exacerbar todo esse bem-estar também na relação sexual. E é por isso, né, que a partir do momento que ela não está legal, esse sexo também acaba sendo um pouco prejudicado. A gente costuma dizer que a mulher faz sexo quando está bem e o homem faz sexo para ficar bem, né? Não é uma regra, mas acontece grande parte das vezes. E aí a gente precisa trazer esse bem-estar, né? Fonte de grandes desencontros, né? Exatamente, né? E aí você soma isso com toda essa alteração genital, né? Então, ela já não estava muito afim, ela não está muito com uma autoestima baixa, ela começa uma relação sexual, começa a sentir dor, ela não vê mais graça naquilo, e aí começa a separar cada vez mais esse casal, ele começa a se distanciar. E por que surgem essas dores, Lília? Então, como existe a secura vaginal, né? Então a queda do estrogênio faz com que a pele da região genital fique muito fina. E quando ela não tem muita... para que ela tenha vitalidade, você precisa de circulação sanguínea local. Como ela fica muito fina, diminui muito a circulação sanguínea. Então, você não tem também muito lubrificação local. E aí, na hora, mesmo que ela esteja excitada, vamos supor que ela, do ponto de vista de excitação, ela continue com vontade, ela quer o sexo, mas ela não consegue lubrificar, por uma questão física mesmo, né? E aí, às vezes, na hora da penetração, isso pode causar muita dor, é uma pele muito sensível, e às vezes, até pequenos cortinhos, às vezes sangramentos. E isso vai causando um trauma aí, até do ponto de vista sexual, né? E com que recursos ela pode contar para aliviar essas dores? Perfeito. Não dá para ter sexo com dor, né? Aí é impossível. Não. A partir do momento que você começa a ter sexo com dor, você cria uma memória negativa do sexo. Você diminui cada vez mais a libido, né? Já não estava legal, o negócio piora mais ainda. Então, a primeira dica que eu dou é se realmente você nota que tem esse tipo de secura vaginal, os lubrificantes à base de água são fundamentais. Você encontra em qualquer farmácia,
Geralmente, eles são hipoalergênicos, incolores, então acaba sendo de uma boa aceitação. Uma outra forma de lubrificação também muito bem-vinda é o óleo de coco. O óleo de coco, ele traz uma lubrificação boa também, e também ele acaba tendo uma ação um pouco bactericida, antifúngica, que também pode contribuir para essa fase. Mas uma coisa que eu gosto de lembrar é que, assim, uma das coisas que as mulheres às vezes esquecem, até em relacionamentos de longa data, né, que a camisinha é uma das formas de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Então, principalmente nas mulheres que não estão com parceiro fixo e que têm aí relações sexuais eventuais, é interessante o uso da camisinha, e aí o óleo de coco não pode entrar, porque ele acaba prejudicando o funcionamento da camisinha, é só lubrificante à base de água mesmo. O óleo de coco diminui a resistência do látex da camisinha, né? Exatamente, exatamente. E a gente tem ainda outros tratamentos para essa secura, viu, Drauzio? Mas aí tem que avaliar direitinho, né, com o médico para ver se tem indicação. A gente sabe como a causa foi a falta do hormônio. Um dos tratamentos é a terapia hormonal local, né? Porque quando a gente faz a terapia hormonal sistêmica, então seja por comprimido, por adesivo, gel, ele tem pouca ação na parte genital. Ele tem muito mais ação sistêmica, então ele tem mais ação em fogachos, nas irritabilidades. Mas na parte genital em si, ele tem pouca ação. Então, a gente tem, às vezes, se a mulher puder, né, e quem vai falar isso é só o ginecologista mesmo, se ela pode usar o hormônio, é um dos tratamentos para a secura vaginal. E para a mulher que não pode usar hormônio, temos hoje tratamentos com laser, né? Então, tem vários tipos de laser de CO2, laser de erbium, radiofrequência, até ultrassom microfocado. Então, a gente tem várias técnicas, são técnicas mais caras, mas que você consegue aí uma ativação desse colágeno local e melhora bastante a qualidade de vida. Lilian, fala um pouquinho das infecções às quais a mulher fica sujeita nessa fase com essas alterações vaginais. Quando a mulher tinha suas menstruações e tinha seus hormônios normais, na flora vaginal, o pH normal ali era por volta de 4,2 e com bastante lactobacilos, que são as bactérias que fazem a proteção da vagina. E com isso, por mais que você tenha outras bactérias e fungos na região, não é o suficiente para causar infecção. A partir do momento que entra na menopausa, com a queda do hormônio e com essa pele um pouquinho mais fina, faz com que altere o pH e diminuam os lactobacilos. Uma infecção assim que acaba sendo muito frequente, acaba sendo a Gardnerella, porque é uma bactéria que faz parte da flora vaginal da mulher, e a partir do momento que você tira a proteção, aí ela faz a festa. A Gardnerella, ela geralmente é um corrimento mais amarelado, um cheiro que lembra um pouco de peixe podre, pode ficar com um cheiro pior, às vezes, ao longo do dia, mas principalmente em contato com o sêmen, gera um cheiro muito, muito forte, ou em contato com o sangue, também gera um cheiro muito forte. Esse é um dos corrimentos mais frequentes. Temos também a candidíase. A candidíase, ela também é por conta desse desbalanço de flora e, diferente da Gardnerella, é um corrimento que não causa cheiro, ele causa geralmente um corrimento mais branco, parece leite coalhado e dá bastante coceira. E isso se confunde muito até com o próprio sintoma da atrofia. Então, como a pele fica mais fina, só o fato dela ficar mais fina ao longo do dia, ela pode causar mais coceira, porque é muito seca, né? Então, veja que sua pele ao longo no seu corpo, quando ela está muito seca, às vezes ela causa um pouquinho de coceira. Na região genital também, está muito seca, causa coceira. E, às vezes, só o simples fato de você coçar, você acaba fazendo microfissuras e que favorecem também a candidíase. Então, são duas coisas que podem vir em conjunto, a atrofia e a candidíase também. Você falou dessas dificuldades locais que interferem com o relacionamento sexual. Agora, o orgasmo em si. Uma mulher tenha resolvido o problema da lubrificação vaginal usando lubrificantes, enfim, por qualquer método. Há uma interferência da menopausa especificamente no orgasmo? Existe sim, e eu digo para você que nem sempre é negativa, viu? Quando a gente fala de menopausa, da parte sexual da menopausa, as alterações são principalmente cabeça. A gente precisa modificar um pouco mais como essa mulher ressignifica esse sexo, né?
o orgasmo em si ele vai demorar um pouco mais para chegar. Então, ela vai precisar um pouco mais de estímulo, um pouco mais de entrega. Tem mulheres que falam assim, doutora, demoro 1h30 para chegar no orgasmo. Eu demorava 10 minutos. Então, assim, tem mulheres que acabam demorando muito tempo. Então, é uma redescoberta desse corpo, até para a gente começar a acelerar um pouquinho mais esse processo. E o que as mulheres falam, que a partir do momento que elas descobrem qual que são... Fala, olha, agora eu sei que meu corpo funciona diferente, eu vou redescobrir aí como que é o toque do meu corpo, quais são as áreas mais sensíveis, que são gostosas desse toque, para estimular esse orgasmo. E quando ela faz todo esse tipo de descoberta, às vezes um orgasmo ele começa a ser mais potencializado. Então tem mulheres que falam assim, doutora, eu tô tendo orgasmos na menopausa que eu nunca tive na minha vida, assim, é a melhor coisa do mundo. E é exatamente por essa redescoberta, né? Ela tem uma cabeça hoje diferente, que ela consegue enxergar esse corpo como um corpo dela, um corpo que pode sim sentir prazer, ela se permite isso, e o orgasmo fica mais potencializado. Mas é todo um processo aí de trabalho, tá? Porque se você não for orientar essa paciente, se você não for fazer nenhum tipo de terapia, geralmente ela tem um pouco mais de dificuldade de sentir o orgasmo e demora muito até chegar esse orgasmo. Sexo no homem é muito mais simples, né? Porque ele envolve o pênis, ponto. Na mulher, o orgasmo pode acontecer de formas diferentes. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema. A libido está na cabeça. Então, a vontade de ter a relação sexual está aqui na cabeça. Por isso que eu falo que a mulher ela faz sexo quando ela está bem, quando a cabeça está legal, porque ela está pensando em outra coisa, ela não consegue focar na relação sexual. Então, a libido está aqui. Mas o orgasmo está na cabeça e no corpo, tá? E eu costumo dizer que o maior órgão sexual para isso, né, além da cabeça, é a pele. E a pele a gente tem no nosso corpo inteiro, né? A diferença é que na região genital a gente tem um conjunto de terminações nervosas sensitivas muito mais concentradas, né? Para ter uma ideia, o clitóris tem 8.000 terminações nervosas só na glande. No homem tem 3.000. Então, olha que sensível que é o clitóris, né? E o clitóris foi feito único e exclusivamente para o prazer sexual feminino. Então, é um lugar que realmente é muito erógeno. Mas a gente sabe que a partir do momento que você começa a melhorar esse estímulo da sensibilidade no seu corpo em geral, esse estímulo sexual, ele pode acontecer em qualquer lugar. Então, a gente faz muito um trabalho com as mulheres dessa redescoberta, que é um toque mesmo, uma redescoberta de toque, que ela toca o corpo, ela toca o rosto, ela toca o pescoço, as mãos. Às vezes ela vai notar que fala assim, ô, doutora, só de passar a mão aqui do lado, aqui da barriga, eu já sinto um arrepio, eu não sabia disso. Ela começa a sentir que tem várias outras formas de sentir esse prazer, né? E que colaboram tanto para a excitação, para esse início, dito preliminares, que eu não gosto de chamar de preliminar, é sexo mesmo, né? E o sexo não é só a penetração, o sexo envolve todo esse momento aí do casal. E ela começa a ver que, de fato, ela consegue uma entrega melhor quando ela acaba vendo essas partes mais erógenas, às vezes diferentes, não genitais, e que começam a dar esse estímulo. Na região genital, também, muitas vezes, elas também não se conhecem. E é legal que elas comecem, né? Se elas não fizeram isso ao longo da vida, não tem problema, sempre é hora de começar, de fazer uma masturbação. Daí, existem até alguns tabus para isso, né? Seja religiosos, de educação, mas do ponto de vista médico, a gente vê isso com muitos bons olhos. Né? É uma forma de você ativar o seu corpo, ativar alguns hormônios, de ter uma melhora de autoestima, uma melhora do seu prazer. Então, a masturbação ela é vista como algo muito benéfico, inclusive na mulher na menopausa. E aí ela começa a ver como que é a sensibilidade do pequeno lábio, a sensibilidade do grande lábio, a sensibilidade desse clitóris e até do dito ponto G, né? Que dizem que não existe, às vezes dizem que existe, que nada mais se é que ele existe, na verdade, é onde fica o clitóris dentro da vagina. O clitóris não é só aquela bolinha pequena que a gente vê por fora da vulva, ele é bem grandão por dentro, ele cabe na palma da mão, se a gente for ver o tamanho dele, e ele acaba dando ele envolve a vagina no primeiro terço, né? Então, mais ou menos de 3 a 5 centímetros na parede anterior da vagina, é uma região muito sensível, porque durante a excitação é onde o clitóris se pronuncia ali.
Então, descobrir essas áreas erógenas é fundamental para que a mulher tenha uma qualidade de vida também sexual. Estão cada vez mais populares os pênis artificiais, não é? Você acha que eles podem ajudar? A gente também tem bastante preconceitos, né, em relação a sex toys em geral, né? Então, que sejam os pênis artificiais, os vibradores não fálicos, né? Porque tem os que tem forma de pênis, tem uns que não tem forma de patinho, tem forma de coelhinho, tem várias outras formas, né? E por muito tempo, né, até por uma educação que né, lá atrás, que era um pouco mais machista, é como se o homem tivesse que prover todo o prazer para a mulher. E nesse pensamento, alguns homens se sentem ofendidos com esse tipo de brinquedo. Falam, não, eu não quero esse brinquedo aqui no meio do meu sexo. Eu vou competir com esse brinquedo? Não, pelo amor de Deus. E não é isso, né? O brinquedo é feito exatamente para brincar, para que o casal tenha uma forma lúdica daquela relação sexual. Não é uma substituição do pênis, de jeito nenhum. O pênis ele ainda é o sagrado, o masculino, mas existem outras formas de prazer, né? Então, com isso, a mulher ela consegue também ter um orgasmo ali com um toque diferente, né? Então, quando a gente fala principalmente de vibrador, né, que vibra mesmo, né? Seja ele fálico ou não, a gente tem um toque diferente. Então, pensa que a gente tem alguns tipos de toques. O toque que simplesmente encosta, né, que você só vai sentir aonde realmente você tocou. O toque que você coloca mais lubrificante, que você sente um pouquinho mais. E o toque que vibra, você sente não só na região que você está encostando, mas com toda a região em volta também. Então, é como se esse estímulo se multiplicasse. E aí, com isso, você tem mais chances de você abreviar um pouco a chegada do seu orgasmo. Então, essa que eu falei, que pode chegar até 1h30, lógico que não é para todo mundo, né? Eu estou colocando um teto aí bem alto. Mas se você usar um vibrador, às vezes você abrevia um pouco mais esse tempo. E também outras formas de prazer. E não é só para a mulher, é para o homem também. A vibração para o homem ela é gostosa também. Então, quebrar um pouquinho esse negócio de pênis de borracha, não serve para nada. Não, serve para muita coisa, serve para autoconhecimento e, inclusive, para melhora da relação sexual dos dois. Lilian, em que a reposição hormonal pode ajudar nesses casos? A terapia hormonal, quando mal indicada, ela pode aumentar a chance de trombose, ela pode aumentar a chance de câncer, seja câncer de mama, câncer de útero, qualquer outro tipo de câncer, né? Então, a gente tem efeitos colaterais que são efeitos colaterais graves, e até doenças cardiovasculares ela também pode causar se você colocar essa terapia hormonal num momento errado da vida da mulher, tá? E, por outro lado, numa mulher que você vê que tem baixo risco para câncer, tem baixo risco para trombose, mas tem muitos sintomas, e a indicação principal são sintomas, ela tem benefícios não só nos sintomas, mas como prevenção também de algumas doenças. Quais são os principais sintomas? Fogachos, é o top aí das indicações hormonais. É realmente muito desconfortável esses fogachos, tanto do dia a dia quanto a sudorese noturna. Eles são muito, muito desconfortáveis e é uma indicação muito grande. A gente tem indicação também para mulheres que têm risco de osteoporose, já que a gente sabe que a terapia hormonal é uma das formas, não é a única, mas é uma das formas que acabam melhorando a prevenção da osteoporose. E se indicada no momento certo, que a gente chama de janela de oportunidade, tá? O que é janela de oportunidade? Você teve uma queda hormonal do climatério, mas você ainda não teve as modificações cardiovasculares referentes a essa falta de hormônio. E aí, a hora que você faz a reposição, você melhora, né, evita alguns comprometimentos cardiovasculares. Se você coloca essa terapia hormonal, depois que já aconteceram algumas modificações cardiovasculares, você pode até deflagrar um evento, né, tipo um infarto ou um AVC. Então, é muito importante esse que a gente chama de janela de oportunidade para indicar a terapia hormonal. Por isso que é fundamental procurar o médico, vai lá, faz a sua rotina uma vez por ano. Ele vai indicar o momento certo, se é que você tem indicação de terapia hormonal,
E até quando? Até a próxima consulta. A gente nunca sabe quando que vai terminar essa terapia hormonal. Às vezes ela dura 2 anos, às vezes ela dura 5. A gente sabe pelos estudos que quando ela tem uma terapia hormonal de pelo menos 5 anos, tem uma prevenção de doenças cardiovasculares maiores. Mas tem mulheres que usam 10 anos, 15 anos. Então a gente nunca sabe até quando vai. Enquanto os benefícios são maiores do que os riscos, a gente ainda continua com essa terapia. Eu conversei com a doutora Lilian Fiorelli, que é médica ginecologista, ela é especializada em uroginecologia e em sexualidade feminina na Universidade de São Paulo. Muito obrigado, Lili. Muito obrigada, Drauzio. Foi um prazer imenso estar aqui conversar com você e trazer essas informações. Um beijão.